Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Eu fico muito feliz e honrado em ouvir o que vocês têm me falado, na minha clínica, na rua, por telefone, em tantos lugares, dizendo que tem adorado o programa, como esse novo formato, onde a gente entra um pouco na espiritualidade, que vocês têm gostado disso. Eu fico feliz porque esse programa é feito para vocês. Hoje, aliás, nós vamos falar de dois temas, um relacionado à espiritualidade, onde nós vamos falar um pouco sobre os últimos dias, que foi comemorado a Páscoa entre os cristãos, e nós vamos falar um pouco sobre paixão de Cristo, o que é isso, por que acontece. E depois nós falaremos um pouco sobre um assunto específico de cuidado com o corpo, na odontologia especificamente. Vamos lá, vamos começar então sobre paixão de Cristo. O que é que significa a palavra paixão? A paixão está relacionada a sofrimento. Então a paixão de Cristo está muito relacionada ao sofrimento que Jesus Cristo passou no tempo em que viveu aqui, nos últimos dias da sua jornada como ser humano também. Porque nós cristãos acreditamos que Jesus, ele nada mais é do que Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. E que na tradição cristã há um Deus triuno, não é? E Pai, Filho e Espírito Santo. Pois bem, essa paixão significa sofrimento. Mas eu queria mostrar para vocês um outro aspecto, porque quando a gente fala de Páscoa, eu me lembro quando eu era criança, eu me lembro dessa imagem. Eu bem criança, minha mãe me levou para um templo católico e eu estava lá e tem uma imagem do que seria Jesus Cristo deitado com muito sangue, e eu fiquei sofrendo e eu chorei muito. Eu, Giovanni, estava lá quando criança chorando, minha mãe, por que fizeram isso? Por que fizeram isso com ele? Não era para ter feito isso e tal. E na verdade, muitas vezes, a gente se preocupa demais com a morte de Cristo, de Jesus, na verdade. O Cristo, ele ressuscitou. E aí o Cristo é um ungido, né? E às vezes a gente fica se preocupando demais com essa questão de morte, por que mataram? Tem um grupo católico americano, por exemplo, que extravasou o ódio através daquele ator Mel Gibson, por exemplo, o ódio aos judeus, porque teoricamente os judeus mataram Cristo, né? Mataram Jesus Cristo. Pois bem, vamos tentar entender um pouco disso aqui. Por que é que Jesus morreu? Ele poderia ter sido salvo, né? Porque fala-se que quando Caifás chega e diz assim, quem vocês querem que eu liberte? É Jesus ou Nazareno, ou Jesus ou Barrabás? Que eu não sei se vocês sabem, Barrabás, o nome dele era Jesus também. E aí o populacho é o povão, é aquele povão que é meio como que liderado pelas outras pessoas, não pensa muito, né? O famoso Maria vai com as outras. Então os fariseus diziam, pede para Barrabás ser liberto. Eles diziam, liberta Barrabás. E aí a gente fica pensando, por que não? Esse povo pensou um pouco, usou um pouco o cérebro e pediu para libertar Jesus, ou Nazareno. Por que não? Vamos tentar entender isso agora. Eu vou ler para vocês um pouco de Êxodo, para que vocês saibam que é a Páscoa lá no original, a Páscoa nas Escrituras, do chamado Velho Testamento. Em hebraico, a Páscoa significa Pesach. Na verdade, esse Pesach, ele tem um tom assim meio esquisito na garganta em hebraico, né? Significa passar por alto. Bom, e o que é passar por alto nesse caso? Vou ler Êxodo 12, capítulos de 1 a 14. Diz, falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o princípio dos meses do ano. Aí ele fala, falai a toda a congregação de Israel. Isso é Deus falando para Moisés e Arão. E que cada um tome um cordeiro. Eu estou tentando resumir, porque a gente não tem tanto tempo aqui, como vocês sabem, aqui a coisa é meio corrida. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Ele diz, o cordeiro sem mácula, ou seja, sem mancha, um macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis. E aí ele diz que depois você vai sacrificar aquele cordeiro, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que a comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas e comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã.
assim pois o comereis. Ele diz, e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os dias do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Aí entra o passar por cima, por alto. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A gente fala muito sobre essa questão da morte. Isso era no Egito, quando o Senhor ele queria que o povo fosse liberto do faraó do Egito, para que fosse para Canaã, a terra prometida. E o faraó se mantinha muito, mesmo depois de várias pragas, vocês se lembram, gafanhotos e tal. E aí essa foi a última, onde Deus diz assim, ó, eu vou passar, e onde não tiver sangue na porta, como a gente chama aqui, na portada, né? Se não tiver sangue de um cordeiro sem mancha, que vocês sacrificaram naquele dia, eu vou matar o primogênito, e era o Deus vingador, então, nesse caso, né? Aquele Deus que vem para tratar com o pecado do homem. O pecado é a distância que nós temos junto ao nosso Senhor. E aí o povo de Israel entendeu que o sangue do cordeiro livrava a culpa deles. É como se a culpa fosse toda transferida para aquele cordeiro. Eis porque no Novo Testamento disse, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Na verdade, Jesus Cristo ele precisava morrer. Ele veio para isso. E aí eu quero ler um pouquinho de Mateus 26, quando Jesus estava nos últimos dias de vida dele, como humano. Mateus 26, de 50 a 54. Jesus, porém, lhe disse, amigo, ele está falando isso com Judas, chamando de amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. A palavra para espada aqui é a mesma usada para aquela espada que era usada no exército romano. Então 2 discípulos pelo menos andavam armados, isso é um detalhe interessante que eu não podia deixar de falar. Mas ele feriu a orelha como para proteger Jesus, ninguém vai levar meu Senhor daqui não. E então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada. E olha que coisa interessante, ele disse, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião, se não me engano, de soldados romanos era 6.000, acho que era isso. Então 12 vezes 6, você imagina isso, a quantidade de anjos vindo para protegê-lo, né? Ele diz, como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, se vocês prestarem atenção, no versículo 24, Jesus está dizendo isso. Como é que vocês iriam me proteger e eu não iria morrer? E se eu não morrer, como é que acontece isso? Como é que ia poder acontecer o que tinha que acontecer? Que era que eu morra por vocês. A função de Jesus Cristo era morrer, era salvar o homem do pecado. Ele diz, na verdade, o intuito da vinda de Jesus era morrer. Ele tinha que morrer, era necessário que ele morresse, ele veio para morrer. Graças a Deus que ele morreu. Nada de, coitadinho, não, que bom que ele morreu, graças a Deus que Jesus morreu. Mas nós não podemos parar aí. A parada não pode ser no momento em que ele morre, porque logo depois o que acontece com ele? Ele ressuscita. E essa ressurreição, pessoal, não está sendo falado basicamente da ressurreição que acontecerá no futuro. O cristianismo prega a ressurreição nos últimos dias, como a própria Marta fala, Maria, quando ele está na casa de Marta e Maria, quando Lázaro foi ressuscitado. Vocês se lembram disso? Pois bem, não é isso. Essa salvação, na verdade, essa vida que é afastar do pecado, é uma pessoa viva que pode entrar em nós. A vida é algo muito intrínseco a nós. É uma pessoa viva. É nos livrar de momentos de morte. Não é daquela morte que vai acontecer no futuro. Claro, isso também vai acontecer. A ressurreição deverá acontecer. A ressurreição de todos os que creram. Isso nós acreditamos. Nós que somos cristãos acreditamos nisso. Mas é mais do que isso. É hoje você experimentar a morte e a ressurreição. Você está triste, você está infeliz.
Você está numa situação em que você não consegue encontrar paz no seu coração, pois saiba que tem alguém que morreu e ressuscitou para que você possa segui-lo. Ele disse que se você quiser, venha após ele, siga. E vir após Jesus significa tomar a cruz, e tomar a cruz é morrer. Morrer, lógico, de uma forma metafórica. Não estou falando aqui que a gente deve se suicidar, não é isso, nada a ver com isso. Mas é assumir aquele mesmo caminho, experimentar da morte e ressurreição. Se você está triste, você está infeliz hoje, saiba que você pode experimentar dessa ressurreição. E ele disse que isso é prático para todos os que creram. E o que crê não é aquele só que acredita, mas é aquele que recebe dentro dele. E Romanos 10:13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você só precisa clamar, só precisa chamá-lo. E ele vai vir para você. Então esse é o significado real da Páscoa. Não é só sofrimento. Na verdade, o sofrimento tinha que acontecer. É a morte e ressurreição. É a vida em ressurreição. Que vocês possam desfrutar dessa palavra no que se refere à ressurreição. Porque isso é o mais importante da nossa vida. Nós não podemos passar o tempo todo vivendo em morte. Sabe, você pode muitas vezes estar na sua vida diária e você está pensando: oh meu Deus, eu estou tão triste, eu estou tão infeliz porque eu perdi uma pessoa, seja um ente querido que faleceu, seja um casamento que se desfez, seja você mudou de cidade, está distante de todos os seus amigos. Claro que hoje está muito mais perto com a internet e a gente tem muito mais condições de poder ter contato com as pessoas, mas o contato com a internet nem de longe é o mesmo de você poder abraçar um amigo, abraçar a pessoa que você gosta, de você ter um contato com seu ente querido, seja seu cônjuge, seu filho, sua filha, seus pais, todas as pessoas ao seu redor. Não é? Mas assim, aí você está triste, você está infeliz e pode, a partir desse Senhor maravilhoso, ter uma vida em ressurreição, experimentar essa pessoa nessa vida em ressurreição. Isso é o mais importante e isso é, na verdade, o significado da Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Nós vamos para um leve intervalo comercial e voltamos já. Deixa só falar um pouco sobre o nosso patrocinador e já voltamos para falar um pouco sobre o cuidado com o corpo também, tá bom? 2 minutinhos, é VaptVupt. Meus amigos, hoje eu gostaria de fazer um testemunhal em relação aos nossos 2 patrocinadores e que eu tive o privilégio de começá-los, a Dental Clínica e o Super Entrega. A Dental Clínica é uma clínica que eu idealizei. Eu sou dentista de formação, sou formado há 34 anos, e eu idealizei uma clínica que fosse simplesmente maravilhosa, que fosse completa e que não fosse fake. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Se faz 1001 propagandas, muitas vezes falsas, de coisas que não se faz ou que se faz de uma forma muito precária. A Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas é extremamente completa. Nós temos hoje desde o nosso próprio tomógrafo para fazer as imagens e poder fazer implantes e até na busca. Você sabe que os americanos muitas vezes pedem para que se faça tomografia para procurar muitas vezes cânceres, cistos, granulomas, coisas que a gente consegue ver com muita qualidade com uma tomografia. E nós temos um tomógrafo alemão de última geração. Além disso, nós temos o maior centro de fresagem do Brasil. Fresagem é quando uma máquina ela pega um bloco de porcelana, ela fresa, ela esculpe e ela faz essas facetas como as minhas. Eu fiz 30 facetas na minha boca, meus dentes eram muito curtinhos e eles não apareciam. E aí eu fui melhorar o meu aspecto, meu sorriso e o meu visual. Então, além de tudo isso, a gente tem tudo mais que você possa imaginar, inclusive um laser de alta potência que a gente consegue fazer a remoção de cárie, a remoção de gengiva muitas vezes e até de osso sem anestesia em 80% dos casos. Então a clínica é extremamente completa, é uma clínica maravilhosa e que está disponível para você de uma forma completamente sem compromisso. Você pode chegar até nós, faz o teu orçamento, eu mesmo vou analisar a tua boca e vou poder ver o que é que eu indicaria para ti. E você não precisa necessariamente fazer nenhum acerto por isso. Isso é simplesmente uma análise inicial. E aí, caso você queira tratar conosco, será uma honra
tê-lo aqui na Dental Clínica, tá bom? Eu agradeço muito e espero ver vocês lá. E caso vocês queiram entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, o telefone é o 99981-6640. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador ou, se for o caso, no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias, com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. Tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir, 9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço! Olá pessoal, eu estou de volta, dessa vez agora para falar sobre um pouco do cuidado com o corpo. E hoje, essa semana, nós estamos vivendo uma semana muito interessante na Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Dental Clínica que você conhece, você confia. É a clínica com a maior quantidade de aparelhos hoje no Rio Grande do Norte. A tecnologia que nós dispomos na Dental Clínica é simplesmente fantástica. E nesse meio tempo, o que é que a gente tem percebido? É que 2/3 da população, principalmente masculina, pode sofrer de algo relacionado a ronco. Então nós decidimos arrasar com tudo. Nós temos 2 lasers essa semana na Dental Clínica para tratar ou começar o tratamento, que ele demora um pouco, são 6 sessões. Tratar o ronco de uma forma super simples. O que é o ronco, pessoal? Normalmente nós roncamos quando o ar não está passando muito bem lá atrás. E depois dos 40 anos isso piora, é normalmente quando o nosso palato é o céu da boca. O palato é dividido em 2 partes, palato duro, palato mole. O palato duro fica mais próximo dos dentes, o palato mole é aquele que fica lá atrás, quando você abre a boca e diz você vê ele vibrando e subindo um pouco. Pois bem, aquele palato mole, ele tende a descer, é como musculatura, você tende a ficar meio definhando com aquilo ali. E aí, numa situação como essas, a gente precisa tensionar toda essa estrutura. Quem faz isso é o laser. Nós temos tido resultados maravilhosos com o laser. Eu estimulo vocês a fazerem isso, vocês que roncam. Porque, na verdade, isso pode gerar problemas piores, como, por exemplo, a apneia. Fazer com que você fique sem ar, muitas vezes podendo gerar até risco de morte. Então, para evitar esse tipo de coisa e também para permitir que sua esposa ou seu esposo, se for a mulher que está roncando, possam dormir um sono mais tranquilo. E as 3 formas principais de você trabalhar com isso são o laser de alta potência, é um laser de YAG laser, que é exclusividade Dental Clínica, só nós temos isso. E você está convidado aí agora, porque a Dental Clínica nessa semana, especificamente essa semana, no finalzinho do mês de abril, tá torrando tudo. Vocês vão entender muito bem se vocês entrarem em contato.
e vocês vão gostar disso. Essa é a primeira possibilidade, onde você não teria que usar nada de aparelhos ou algo parecido para tentar meio como que atrapalhar teu sono. Existe um aparelho intraoral que se pode colocar e projetar a mandíbula para frente, porque quando você projeta a mandíbula para frente, o ar ele passa mais facilmente. Agora imagina você dormir a noite toda com um aparelho com a mandíbula, o queixo para frente, como o queixudinho, assim, ó. Ficar o tempo todo assim. Eu já passei por isso, sei que não é tão agradável. Pode gerar desconforto muscular. E aí, em casos muito graves de apneia do sono e ronco, as pessoas precisariam usar o CPAP, aquele aparelhinho que você coloca no nariz e faz com que o ar seja jogado direto, pressionado ativamente para os seus pulmões. Bom, nessas duas últimas possibilidades, nós temos sempre a possibilidade de usar algo extra teu corpo, ou seja, tem que usar um aparelho na boca, usar um aparelho que fica fora e que vem até o seu nariz e tal. E eu fico muito honrado em receber elogios e receber indicações do Dr. Rovani, lá em Mossoró. Dr. Rovani, que é pneumologista excelente, já esteve aqui no Papo Saudável junto conosco e ele tem indicado pacientes para nós. Fico muito honrado com isso, quando alguém com tamanha sabedoria, porque ele tem um grande conhecimento nessa área, e ele tem dito, é muito mais prático se a gente consegue resolver isso somente com o laser. Nós temos recebido pessoas de Mossoró, recebido pessoas de Carnaúba dos Dantas, lá dos meus antepassados. As pessoas têm vindo de centenas de quilômetros, muitas vezes, para tratar o ronco. Nós temos hoje pacientes em Natal vindo para cá. E vocês devem saber que nós não atendemos mais em Natal. A Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas acabou em Natal, ela não existe mais. Só existimos agora em Açu. Nós temos a única clínica, Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, a única, verdadeira, primeira e única em Açu. Não é? Então, nesse caso você queira se livrar de aparelhos, em boa parte dos casos isso é possível, não precisar usar o aparelho intraoral que projeta a tua mandíbula para frente, você pode começar fazendo exatamente isso, o tratamento com o laser. O tratamento do laser, ele é totalmente indolor, não precisa fazer anestesia, dura mais ou menos 30 a 40 minutos por sessão, são cerca de 6 sessões, é o que normalmente nós indicamos, e a gente tem tido resultados fantásticos. Tem um paciente nosso que recentemente veio aqui, que trabalha nas firmas aqui ao redor da nossa região, e ele foi meio como que excluído de onde eles dormem, né? Porque roncava demais. Né? E aí ele começou a fazer o tratamento, ele até gravou, pessoal, uma coisa esquisita de diferente, tão grande a diferença. O ronco era terrível inicialmente, e depois de 5 sessões, nem tinha terminado ainda, e ele já foi readmitido no dormitório lá para poder dormir, porque já não estava praticamente roncando mais nada, né? Então realmente funciona, não tem que ficar usando aparelhinhos, não tem que ficar usando nada, é algo completamente fácil de se fazer, prático e eficiente. E o que é melhor, extremamente acessível. Principalmente nesta semana. Você está intimado. Venha até a Dental Clínica, corra. A partir de hoje, quarta-feira, até a sexta-feira, nós estaremos com uma condição fantástica para você. Então venha, corra para fazer o seu tratamento de ronco nesses dias na Dental Clínica. Claro, não vai ser só nesse tempo, mas nesses dias temos uma condição maravilhosa. E a tendência é que logo depois nós voltemos para a condição antiga. Então, se você precisa tratar o seu ronco, você já sabe. É agora, é hoje, não deixe para amanhã. Entre em contato conosco, o telefone é o 999816640 e você vai falar com Franciele. E você vai poder, então, marcar o seu horário para já começar. Não tem contraindicação. Se você está grávida, pode usar. Se você é cardíaco, pode usar. Se você usa marca-passo, pode usar. Qualquer problema que você tenha, não importa. Totalmente possível. O IAG Laser é uma das maiores soluções da odontologia do século XXI. Eu costumo dizer
que existe a odontologia do século passado e existe a odontologia do século XXI. E duas coisas basicamente vieram para mudar isso. Hoje a tecnologia CAD/CAM, que é aquela que a gente escaneia e consegue fabricar um sorriso muitas vezes em uma única sessão, não é? Sem precisar ficar indo para laboratório nem nada. E a outra é o YAG Laser, esse laser de alta potência que é simplesmente fantástico. Pessoal, estamos terminando mais um programa Papo Saudável. Eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei o programa de hoje, assuntos interessantes, muito dinâmico, e eu espero tê-los de volta na próxima semana. Fiquem com Deus, até a próxima semana, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.